Fala pessoal, conforme prometido, aqui estou eu. Falei que eu ia gravar pra vocês, estou aqui. Infelizmente, eu tive que cancelar a nossa live de ontem por causa de uma instabilidade. Eu tentei resolver o dia inteiro, liguei para um provedor de internet. Eles tentaram entrar no meu modem aqui e cadastrar, mas não deu certo. Ela funcionou durante alguns minutos, depois caiu e ficou oscilando bastante. Então, para eu não fazer uma live e deixar a desejar, eu prefiro tentar trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Comprometido, não vou deixar vocês desamparados. Trouxe aqui todo o material que eu ia resolver na live. Eu vou resolver aqui agora e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Comenta aqui embaixo, entra lá no Instagram. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu tô percebendo que muita gente que está assistindo meu vídeo ainda não é inscrito no canal. Então se inscreve no canal aqui embaixo, dá aquela força e assim você vai ter acesso aos conteúdos que eu vou trazer por aqui. E na última live eu esqueci de dar algumas informações, falar algumas coisas, e o pessoal da staff puxou minha orelha. Então, ó, só lembrando aí, ó, aqui embaixo tem o link do Google Forms para você preencher lá os seus dados, para eu te enviar o material após a live ou após esse vídeo aqui, beleza? Com toda a resolução que eu usar para fazer, que eu fizer aqui durante a live. E quem já se cadastrou nas lives anteriores não precisa cadastrar de novo, que eu vou enviar já automático ao fim dessa gravação aqui ou quando eu postar esse vídeo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. Hoje eu não vou esquecer de colocar o slide para todo mundo, então vamos lá, ó. Primeira questãozinha, uma questãozinha de geometria analítica. Determine a equação de uma reta R que passa pelo ponto A, menos 1 e 4 e tem coeficiente angular igual a 2. Então olha só para a gente relembrar aqui, ó, na geometria analítica, quando a gente tem lá, ó, um gráficozinho e a gente tem uma reta, essa reta passa pelo eixo X aqui, ó, formando um ângulo aqui embaixo. Esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo aqui, a gente chama ela de m, que é o nosso coeficiente angular. E esse coeficiente angular também vai ser o a da nossa equação. Y igual a ax mais b. Então, esse carinha aqui, ó, é o nosso coeficiente angular, que é o a aqui, ó, que é o que a gente vai usar aqui, esse número 2 aqui, ó, que ele diz que o nosso coeficiente angular é 2. Então, se a gente tem m igual a 2, como que eu vou montar a equação da reta que passa pelo ponto A? Galera, é só a gente pensar o seguinte: se a tangente desse ângulo me dá o coeficiente angular, é como se eu fizesse assim, ó. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou melhor, usando a formulazinha pronta que a gente tem, o nosso coeficiente angular ele pode ser definido assim, ó, delta y sobre delta x. Quem vai ser o delta y e o delta x? Basta eu substituir isso daqui pelos meus valores de um ponto que pertence a essa reta. Olha só. Então, y menos esse 4 aqui, que é o y do ponto, sobre x menos o x do meu ponto aqui, ó, que é menos 1. Substituindo meu m pelo valor 2, que é o coeficiente que ele me dá, eu tenho que 2 é igual a y menos 4 sobre x mais 1. Passo esse x mais 1 multiplicando 2, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 é igual a y menos 4. Passo o 4 para lá somando, eu vou ter 2x mais 2 mais 4, que é igual a y. Então, eu tenho por fim que y é igual a 2x mais 6. Alternativa, letra A. Ok? Então, questãozinha tranquila, a gente tem que usar aqui a nossa fórmula do coeficiente angular para a gente descobrir a nossa reta. Vamos lá. Próxima questão, ainda de geometria analítica. A equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3, B, 4 e 8 tem coeficiente angular e coeficiente linear, respectivamente, iguais a. Então, olha só, pessoal. Nessa questão aqui, ele já não me dá um único ponto e o coeficiente angular. Ele me dá 2 pontos. E para determinar aqui o meu coeficiente angular, eu posso usar a mesma fórmula que eu usei na questão anterior. Olha só, coeficiente angular é igual a variação de y sobre variação de x. Essa variação de y e variação de x aqui, esse delta y e delta x, eu posso usar o quê? A variação de y desses dois pontos. Olha só, eu faço assim, ó, y do A menos o y do B e x do A menos o x do B. Só vou fazer uma subtração e assim eu vou encontrar o meu coeficiente angular. Então, olha só, o y do A é 3 e o y do B é 8. O x do A é 2 e o x do B é 4. Para eu achar meu coeficiente angular, 3 menos 8, menos 5. 2 menos 4, menos 2. Então, meu coeficiente angular aqui, ó, negativo com negativo positivo, é 5 sobre 2. Beleza? Deixa eu ver quem eu já posso eliminar. Posso eliminar esse e esse aqui. Sobrando aqui, ó, dois valores para o meu coeficiente linear.
Como que eu vou encontrar o meu coeficiente linear? O meu coeficiente linear vai ser aquele cara que quando o meu x for zero, ele vai cortar o eixo y do gráfico. Então basta eu pegar aqui e fazer o seguinte: m é igual a delta y sobre delta x. Se o meu x for zero, eu vou encontrar quem é o meu coeficiente linear. Escolho qualquer um desses dois pontos aqui e substituo aqui na minha formulazinha. Repito o meu m lá, que o m é o mesmo para toda a equação. Vou pegar o ponto A, ok? Então o y do A é 3. Vai ficar assim, 3 menos o meu coeficiente angular, que é um y qualquer, vou botar y' aqui. E vou pegar x, o x do ponto A aqui, que é 2, menos 0, que é o quê? É o ponto, a abscissa de onde eu tenho meu coeficiente linear, onde o gráfico corta o eixo y. Então, resolvendo isso daqui, passo o 2 multiplicando o 5 e o 2 multiplicando essa galera aqui em cima aqui, Vai ficar assim: 2 vezes 5, 10, que é igual a 2 vezes 3, 6, menos 2y'. Passo o 2y' para lá, vai ficar positivo, e o 10 para cá, negativo. 2y' é igual a 6 menos 10, menos 4. Passo o 2 dividindo, y é igual a menos 2. Opa, achei que é o meu coeficiente linear. Alternativa aqui, letra A. Ok? Tranquilo essa daí? Vou para a próxima. Vamos lá. Um triângulo possui seus vértices localizados nos pontos 1 e 4, 4 e 1, 0 e y. Para que o triângulo tenha área total igual a 6, qual deverá ser o valor de y? Pessoal, antes disso, deixa eu colocar uma tela branca aqui. Olha só, deixa eu só revisar uma coisinha com vocês. Ele me dá 3 pontos ali e ele quer saber sobre a área de um triângulo. Na geometria analítica, a gente consegue determinar a área do triângulo fazendo a determinante de todos os seus pontos dos seus vértices. Por exemplo, imagine que eu tivesse um triângulo lá na geometria analítica, que eu tivesse os pontos A, B e C como vértices. Então aqui eu vou ter um x para o A e um y para o A, que são as suas coordenadas. Um x para o B e um y para o B. Um x para o C e um y para o C também. Se eu quiser determinar a área desse triângulo, basta fazer assim, a área desse triângulo é igual a 1 sobre 2 vezes a determinante dos seus vértices. Como que seria a determinante dos seus vértices? Eu vou preencher uma matriz aqui com as suas coordenadas, xa, ya e completo com 1. xb, yb e 1. E xc, yc e 1. Calcula essa determinante aqui e o valor dessa determinante dividido por 2 vai me dar a área desse triângulo, ok? Então, vou usar esse conceito para resolver essa questão. Ele me dá 3 pontos aqui e diz que a área é 6, então ele já me dá o valor da área. Então, é tal que essa determinante aqui dividido por 2 tem que dar 6. Como ficaria essa fórmula? Olha só, eu vou chamar de dzão a determinante desses pontos do triângulo. Então, dzão sobre 2 tem que ser igual a 6. Então, dzão tem que ser igual a 12. Beleza. Com essa informação aqui, nós vamos montar a matriz com os pontos que ele me dá. Então, o primeiro ponto aqui é 1, 4, que é o ponto P. Preenche aqui com 1, para ficar uma matriz quadrada. 4 e 1 é o segundo ponto. Preencho com 1. E 0 e y. E preencho com 1 aqui. Para a gente resolver a determinante, eu tenho que repetir a primeira e a segunda coluna dessa matriz. 1, 4, 0, 4, 1 e y. Para calcular a determinante, a primeira coisa é que a determinante, eu tenho que cercar aqui a minha matriz com esses dois tracinhos aqui, como se fosse um módulo. Isso indica que eu estou calculando a determinante. Então, para a gente calcular a determinante, eu multiplico aqui as diagonais. Então, 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1. 4 vezes 1 vezes 0, isso aqui dá 0, então mais 0. 1 vezes 4 vezes y dá 4y. E eu subtraio as diagonais secundárias. Então, eu já vou multiplicar aqui, colocando um sinalzinho invertido na frente. 1 vezes 1 vezes 0 daria 0. Ok. 1 vezes 1 vezes y daria y, mas como eu estou subtraindo, vai ficar menos y. E 4 vezes 4 vezes 1 dá 16, invertendo, menos 16. Essa soma todinha aqui, a gente sabe que tem que ser igual a 12, que é o valor da minha determinante aqui
que eu já calculei ali em cima. Então olha só, deixa eu mudar a cor para não ficar muito apagadinho. Menos y com mais 4y eu tenho 3y. Menos 16 com mais 1 eu tenho menos 15, que é igual a 12. Vou jogar para cá. Esse menos 15 vai para o outro lado somando, então eu tenho aqui 3y é igual a 15 mais 12, isso aqui vai dar 27. Y é igual a 27 dividido por 3, y é igual a 9. Achei o valor de y, alternativa letra E. É isso mesmo? 26, letra E. Essa questãozinha aqui caiu em 2021/1. Vestibular, o último vestibular que nós tivemos aí. Beleza? Vamos para a próxima. Agora nós já vamos para uma questãozinha de geometria espacial. A geometria espacial só caiu essa questão na Unesc desde 2014. É a única que trata, assim, especificamente de geometria espacial. A soma das arestas de um cubo é igual a 72 centímetros. Então o volume do cubo é igual a... Primeira coisa, a gente tem que determinar quantas arestas tem um cubo para eu determinar o seu volume. Então olha só, se a gente tivesse aqui um cubo, deixa eu tentar desenhar um cubo aqui pra gente. Se eu tivesse aqui um cubo, assim, assim, não tá bem um cubo não, mas vamos lá. Se eu tivesse aqui desenhando um cubo, por exemplo, quantas arestas esse cubo tem? Na sua base eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. E na base de cima eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. Então eu tenho 4 arestas na base e 4 arestas aqui na face superior. Ligando a base a essa face de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas verticais. Então, no total aqui, eu vou ter 3 vezes 4, eu tenho 12 arestas. E a soma de todas essas arestas é igual a 72. Então, eu tenho que descobrir quanto vale cada aresta dessa. Como que eu faço isso? 12 vezes o valor de cada aresta é igual a 72. Então, cada aresta é igual a 72 dividido por 12. Isso daqui vai dar 6. 6 vezes 12 é 6, 60 mais 12, isso aí. Então, cada aresta mede 6 centímetros. Para eu determinar o volume desse cubo, basta multiplicar o quê? Comprimento, que vale 6, vezes a largura, vezes a minha altura aqui, que também vale 6. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, 216. Questão 39 de 2014/1, alternativa letra A. Ok? Vamos para a próxima. Questãozinha de geometria plana. A razão entre a área e a altura de um triângulo isósceles ABC de lados AB igual a AC igual a 5 metros, BC igual a 8 metros é. Então ele quer a razão entre a área e a altura de um triângulo isósceles. Só para a gente relembrar, tudo que tem iso na frente significa dois do mesmo ou do mesmo. Por exemplo, lá na química a gente vê os isômeros, isótopos, isóbaros. Tudo que é iso significa que tem dois do mesmo ou mais de um daquele tipo. Então, isósceles significa que eu tenho dois lados iguais. Então, um triângulo com dois lados iguais seria um triângulo assim, ó, onde aqui vale A, aqui vale B e aqui vale C. Ele me diz que AB e AC têm a mesma medida e valem 5 metros. Então, eu coloco aqui, ó, 5 metros e 5 metros. E BC vale 8 metros. Para eu calcular a área desse triângulo, eu preciso primeiro determinar aqui, ó, a sua altura. Beleza? Então, como que eu determinaria a altura desse triângulo? Eu sei que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, quando eu traçar a altura, eu vou dividir esse triângulo em dois triângulos iguais. Então, eu vou pegar só esse triângulo da direita aqui e vou mostrar para vocês como que eu vou determinar a altura. Olha só. Aqui vale 5 metros. Quando eu puxo a altura assim, ligando lá na base, eu formo aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E se esse triângulo é isósceles, quando eu traço essa altura vai servir como uma bissetriz, ou seja, ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, em dois iguais. E as bases aqui, ó, os dois segmentos da base onde eu vou dividir aqui também serão iguais. Ou seja, aqui vai valer 4 metros e esse outro pedaço aqui também vale 4 metros. Beleza, isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, para quem conhece, já sabe que esse resultado dessa alturinha aqui vai dar 3 metros. Mas se eu não soubesse disso e quisesse calcular, fácil, vamos usar o teorema de Pitágoras. Ó, a hipotenusa ao quadrado, lembrando que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 5 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu botei o 3 aqui, mas a gente nem sabe ainda que é 3, né? Então, vamos lá, x ao quadrado. Que seria esse lado aqui que eu quero descobrir, ó. X ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, é igual a x ao quadrado, mais 4 vezes 4, 16.
Passo 16 para lá subtraindo, eu tenho 9. 9 é igual a x ao quadrado, x é igual a 3. Beleza, determinamos a altura. Para a gente achar agora a nossa área, lembrando que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. A nossa base aqui desse triângulo inteiro é 8. E a nossa altura é 3. Tudo isso aqui sobre 2. Então, a nossa área é 3 vezes 8, 24. 24 sobre 2, 12 metros quadrados. Se eu quero saber a razão entre a área e a altura, basta eu colocar aqui, ó, 12 sobre 3, que é a nossa altura. 12 sobre 3 é igual a 4. Alternativa, letra D. Questão 33, letra D. Tem um outro jeito bem mais simples de resolver essa questão aqui, ó, que é só a gente ter a seguinte sacada. Ele quer a razão entre a área e a nossa altura. Só que eu sei que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, ok? Então, eu tenho que dividir a área pela minha altura. Olha só, divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, embaixo desse h eu tenho o número 1. Isso aqui vai ficar 1 sobre h. Então, eu corto a minha altura aqui. O que vai me sobrar é que a minha razão vai ser calculada pela minha base, dividido por 2. Como a minha base é 8, a metade de 8 é 4. Então, eu nem precisaria calcular o valor da altura para achar o resultado dessa questão. Gostou da dica? Vamos para a próxima. As rodas de um carro têm 40 centímetros de raio. Sabendo-se que cada roda deu 20 mil voltas, então a distância percorrida pelo carro em quilômetros foi d. Olha só, quando a roda gira, imagina que é a roda de um carro. Quando ela gira, toda a sua extensão externa, ela percorre uma distância no chão. Quando essa roda der uma volta completa, essa distância percorrida aqui vai ser exatamente o comprimento da sua circunferência. Então, eu sei que cada volta que ela dá, ela vai percorrer o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é calculado por 2πr. Então, eu consigo calcular quanto que vale em metros cada volta que a roda dá. Então, eu vou descobrir quanto que ela andou no total, porque eu tenho o total de voltas que ela anda, e eu consigo calcular quanto mede cada comprimento de circunferência. Então, vamos lá. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π, que eu estou vendo que os resultados aqui estão todos em π, então eu vou tratar como π mesmo, vezes o meu raio. O raio é 40 centímetros e eu já estou vendo que lá no final eu vou ter que transformar para quilômetros. Então, para já agilizar minha vida, eu vou, em vez de botar 40 centímetros aqui, eu vou botar 0,40, transformando isso para metros já. Então, o comprimento de cada volta é de 0,8 π. Só que eu dou 2.000 voltas, então 20 mil, perdão. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 20 mil. Macetinho para multiplicar. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes 0,8, isso aqui vai dar 1,6 π. Quantos zeros ficaram aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu ainda vou ter que multiplicar isso aqui por 1, 2, 3, 4 zeros. Multiplicando por 10.000, eu só tenho que andar a vírgula para a direita. Quanto? Eu tenho 4 zeros, eu vou andar 4 casas. Então, o 1,6, que antes tinha vírgula aqui, agora vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Ou seja, 16.000 metros. Isso aqui foi a distância percorrida em metros. Só que ele quer a resposta em quilômetros. Eu sei que a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, basta eu dividir isso daqui por 1.000, que eu vou descobrir a minha distância em quilômetros. Corto os zeros, a minha resposta aqui fica 16π quilômetros. Alternativa, letra A. Outra maneira de a gente poder eliminar muita coisa aqui é saber o seguinte: como eu quero distância percorrida, a minha resposta não vai ter π quadrado e nem vai ter π ao cubo, nem nada desse tipo aqui, ó. Perdão, não vai ter nada aqui de π ao quadrado, porque eu não estou tratando de área. Então, eu já conseguiria eliminar aqui, ó, a letra B e a letra E, porque o meu π ao quadrado aqui, já sabemos que não vai ser essa a resposta. As outras poderiam confundir um pouquinho aqui, mas chegamos ao resultado correto, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Essa questão é de análise combinatória. Então, vamos lá. 5 homens e uma mulher estão em uma sala de espera, onde há apenas um banco de 5 lugares. De quantas maneiras diferentes os homens podem sentar, nunca deixando em pé a mulher? Olha só, então nós temos 5 homens e nós temos uma mulher. Nós temos um banco de 5 lugares.
a mulher sempre vai estar sentada. Então esses 5 homens eles vão disputar 4 lugares. Sempre disputando 4 lugares. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso ordenar esses 5 homens em 4 lugares? Lembrando que, quando a gente está tratando de sentar em uma fila, em um banco, a gente vai preencher os lugares, a ordem com que os homens sentam é diferente. Por exemplo, se Paulo, Luiz, Alex e Pedro sentam nesse banco e eu inverto a ordem deles de lugar, isso vai me contar com uma outra combinação diferente, um outro arranjo. Então, para este caso aqui, nós vamos usar a forma de arranjo. Então eu tenho um arranjo de 5 elementos ordenados de 4 a 4. Então, ó, para a forma de arranjo, eu vou colocar ó, 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. Então, isso aqui vai dar 5 fatorial sobre 1 fatorial. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 maneiras. Isso aqui são as 120 maneiras de ordenar esses 5 homens de 4 lugares diferentes. E essa mulher sempre vai estar sentada. Só que olha só, uma hora a mulher pode estar sentada aqui. Na outra hora a mulher pode estar sentada no segundo local. Numa outro arranjo, ela no terceiro, no outro no quarto, no outro no quinto. Então essa mulher pode estar em 5 lugares diferentes. Então essas 120 maneiras aqui, elas ainda têm 5 vezes essa combinação, essa quantidade de combinações, porque essa mulher pode ocupar ainda 5 lugares diferentes. Então, para eu achar minha resposta final, eu pego essas 120 maneiras de organizar esses 5 homens 4 a 4 e multiplico por 5, porque a mulher pode variar a sua posição de 5 maneiras diferentes ali nesses bancos. Então, 120 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, eu tenho 600 maneiras diferentes de organizar essa galera aí nesses bancos. Então, alternativa letra D. Próxima questão. Quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os elementos do conjunto? Beleza, essa questãozinha tem várias maneiras de fazer, eu vou fazer com bastante calma porque é muito fácil de errar uma questão dessa, inclusive é muito fácil de eu errar aqui agora fazendo. Então vamos lá, eu quero números pares de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. A gente tem algumas restrições aqui. Por exemplo, se esses meus números forem começados pelo 0, eles vão ter só 3 algarismos, porque o 0 à esquerda não conta. Então, vamos calcular primeiro os números que não são começados pelo 0, ok? E eu sei que aqui no final, eles vão terminar em um dos 3 números pares que eu tenho aqui, o 0, o 2 ou o 4. Então, ó, aqui no final, para ser par, eu tenho que ter... Melhor, vamos fazer diferente. Vamos calcular separadamente. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, nós vamos calcular quantos números pares eu tenho terminados em 0. Lembrando que são algarismos distintos. Então, terminados em 0, aqui na minha primeira posição, eu tenho 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes, ou 4 elementos diferentes, 4 algarismos diferentes que eu posso colocar aqui. Eu posso colocar 1, 2, 3 ou 4 sem restrição nenhuma. Colocando 4 aqui, na minha segunda posição, eu tenho 3 alternativas diferentes. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem. E, por fim, aqui eu tenho 2 opções diferentes, sabendo que aqui no final eu já vou ter o algarismo 0. Então, aqui eu tenho uma opção, que é o 0, ok? Então, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 números diferentes com 4 algarismos, esses números pares terminados em 0. Agora, vamos calcular aqui quantos números eu posso formar terminados em 2, terminados no 2, por exemplo. Aqui, no meu primeiro algarismo, o primeiro algarismo desse número, eu vou ter somente 3 opções, porque uma delas é o 0 e eu não posso colocar o 0. Então, eu tenho 3 opções. Na minha segunda aqui, eu ainda vou ter 3 opções, porque agora eu ainda posso colocar o 0. Como assim? Vamos supor que aqui fosse o número 1, o primeiro elemento desse número aqui. Aqui eu teria a opção de colocar os números 0, 3 ou 4. Então, eu tenho 3 opções ainda. E aqui eu tenho 2 opções. Lembrando que aqui eu tenho uma opção só, que é o 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 maneiras. E por fim, nós vamos calcular os números pares terminados em 4. Então, ó, a mesma coisa do 2, a restrição primeira aqui, o que o 0 não pode estar aqui, então só tenho 3 elementos possíveis. Aqui o 0 já entra, então eu tenho 3 de novo, e aqui 2. O resultado vai dar o mesmo, 18. Então, o meu total de números pares formados por 4 algarismos diferentes são 24 mais 18 mais 18. 18 mais 18, 36. 36 mais 24, isso daqui vai dar 60. Alternativa letra E, questão 39. Ok? Vamos para a próxima.
Vamos lá, questão 38. Um vendedor de cachorro-quente vende seu cachorro-quente, pão mais salsicha, com a possibilidade de 3 acompanhamentos, dentre os de molho de tomate, maionese, mostarda, ketchup, barbecue, batata palha e milho. Calcule o número de possibilidades de escolher 3 acompanhamentos distintos que devem compor o cachorro-quente, de modo que um dos acompanhamentos seja necessariamente o de molho de tomate. Então, olha só, nesse caso aqui a gente vai compor o cachorro-quente com 3 acompanhamentos, e que não importa a ordem que eu vou colocar. Tanto faz eu colocar batata palha por baixo, por cima do barbecue, o que importa é eu colocar esses 3 acompanhamentos. Então, nesse caso, quando a gente fala que a ordem não importa, a gente está falando de combinações. E a forma de combinações é m elementos dividido por p fatorial vezes m menos p, isso aqui fatorial, que eu tenho m elementos ordenados de p a p. Só que ele me diz que um deles necessariamente é o molho de tomate. Então, significa que eu não vou colocar mais 3 acompanhamentos, eu vou colocar 2, porque um já está definido que é o molho de tomate. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 acompanhamentos ordenados de 2 a 2. Então, olha só como que vai ficar minha combinação. 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Olha só, fica assim, ó, 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Eu vou desmembrar esse 6 aqui até conseguir cortar ele. Como? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Corto 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. 30 sobre 2, 15 possibilidades diferentes de montar o meu cachorro-quente. Alternativa, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Um carro percorre 240 km com desempenho de 12 km por litro de gasolina. Ao utilizar álcool como combustível, o desempenho passa a ser de 8 km por litro de álcool. Sabendo que o litro da gasolina custa R$ 2,70, qual deve ser o preço em reais do litro do álcool para que o gasto, ao percorrer a mesma distância, seja igual ao gasto que se tem ao utilizar a gasolina como combustível? Vamos lá, vamos tirar as informações desse problema para ficar mais claro, a gente não tem que ficar voltando no problema com esse monte de informação aí. Olha só, eu tenho que ele vai percorrer uma distância de 240 km, e ele faz 12, o seu desempenho é de 12 km por litro de gasolina. Beleza. Ele diz que quando ele usa o álcool, o desempenho passa a ser de 8 km por litro. E ele fala que o preço da gasolina custa R$ 2,70. Ele quer fazer a mesma viagem e gastando o mesmo preço total. Ele quer saber quanto tem que custar o álcool para ele fazer essa mesma viagem gastando o mesmo preço total. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular qual foi o preço total pago por ele. E assim vai ficar um pouco mais fácil da gente diluir isso daí. Olha só, eu sei que ele vai gastar 12 km, ele vai percorrer 12 km gastando 1 litro. Então eu posso dar uma regra de 3. Ele percorre 12 km gastando 1 litro. Percorrendo 240 km, ele vai gastar x litros. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 12x é igual a 240. Passando dividindo, eu tenho que x é igual a 20 litros. Eu sei que cada litro custa R$ 2,70. Então, 2,70 por litro. Qual foi meu gasto total? Basta multiplicar esses 20 litros por 2,70. Então, 20 vezes 2,70. 20 vezes 2,70 é a mesma coisa que 2 vezes 27, porque eu ando com a vírgula para cá e tiro esse zero. 2 vezes 27, isso aqui vai dar igual a R$ 54. Então eu sei que o meu gasto total nessa viagem foi de R$ 54. E eu quero fazer essa mesma viagem usando álcool como combustível, gastando os mesmos R$ 54. Olha só, eu sei que no álcool o carro tem um desempenho de 8 km por litro. E eu vou percorrer uma distância total de 240 km. Então vamos ver quantos litros de álcool seria gasto nessa viagem. 8 km ele faz gastando 1 litro. 240 km ele vai gastar x litros. Multiplico isso aqui cruzado, eu tenho que 8x é igual a 240. X é igual a 24 dividido por 8 dá 3. Então x é igual a 30 litros. Bom, então vamos pensar. Eu quero gastar R$ 54 em 30 litros. Então basta eu descobrir quanto vai custar o preço do litro. Então eu pego aqui, R$ 54 dividido por 30 litros. Olha só,
54 dividido por 3, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 54 dividido por 30. Vou fazer direto, então. 54 por 30 dá 1. 1 vezes 30, 30 para 54, 24. Abaixo um zero aqui, coloca uma vírgula. 240 por 30, isso aqui dá 8. 3 vezes 8, 24. 240 para 240, nada. Então, o preço do litro do álcool deveria ser de 1,80. Alternativa, letra E. Ok? Vamos para a próxima. Em uma pista circular, ocorre uma competição entre 3 ciclistas. O primeiro dá a volta completa na pista em 10 segundos. Então, vou anotar aqui, ó. O ciclista 1 gasta 10 segundos. O ciclista 2, o segundo, em 11 segundos. E o terceiro faz o mesmo tempo em 12 segundos. Mesmo percurso, perdão. Saindo ao mesmo tempo da linha de partida, após quantas voltas o segundo ciclista se encontrará nessa mesma linha com os outros dois? Pessoal, olha só, a gente consegue perceber que o ciclista 1 ele é o mais veloz dos três, o 2 é o segundo mais veloz e o terceiro mais veloz. Quando o primeiro der uma volta completa, o segundo e o terceiro vão estar um pouquinho atrás. Vai chegar um ponto em que o ciclista 1 vai ter dado tantas voltas que ele vai encontrar o ciclista 2 atrás dele. E vai chegar ainda um ponto em que o ciclista 1 e o ciclista 2 cortarão a linha de chegada no mesmo tempo. Que ponto seria esse? Deixa eu pensar no múltiplo aqui. 110 segundos. Em 110 segundos, o ciclista 1 vai ter dado 11 voltas completas. Em 110 segundos, o ciclista 2 vai ter dado aqui 10 voltas completas. Ou seja, dando 10 voltas completas, esses dois ciclistas chegarão na linha de chegada ao mesmo instante, porque eles vão completar aquela volta naquele mesmo instante. Então, o que eu preciso encontrar é um múltiplo comum aos 3 para eu descobrir quantas voltas o segundo ciclista fará quando os 3 se encontrarem na mesma linha de chegada. Então, eu preciso achar um múltiplo comum. Então, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum dos 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10, 11 e 12. Primeiro eu começo pelo 2, aqui vai dar 5, aqui repete o 11, aqui vai dar 6. Por 2 de novo, repito o 5 e o 11, e o 6 dá 3. Por 3, aqui vai dar 1, repito o 11 e repito o 5. Faço por 5, aqui dá 1, aqui dá 11 e aqui dá 1 de novo. E por fim, por 11, 1, 1 e 1. Multiplico todos eles, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 11, 660 segundos. Então, depois de 660 segundos, vai ser a primeira vez onde os 3 vão se encontrar na linha de chegada. E nesse tempo de 660 segundos, quantas voltas terá dado o segundo ciclista? Então, basta a gente fazer o quê? A divisão de 660 por 11. 660 por 11 dá 6, então a resposta aqui é 60 voltas. Alternativa, letra B, ok? Vamos para a próxima. Um trabalhador gastava 25% do seu salário com aluguel. Depois de um certo tempo, seu aluguel tinha aumentado 200%, enquanto seu salário é reajustado em 170%. Então, a porcentagem do salário que passou a gastar com aluguel foi... Vamos tirar as informações do problema. Ele me disse que ele gastava 25% do salário com aluguel. Então, o seu aluguel custava para ele 25% de quem? Do seu salário. Ele falou que seu aluguel aumentou 200%. Significa que o novo aluguel, vou botar aqui, ó, a linha, é igual ao aluguel anterior mais 200% de aumento de quem? Do aluguel anterior. E o seu salário reajustado em 170%. Então, o seu novo salário vai ser o seu salário anterior mais 170% do salário anterior, ok? Então, aqui, ó, para a gente escrever isso aqui em decimal, fica como? Eu tenho meu aluguel anterior mais 2 vezes o aluguel anterior. Então, o meu novo aluguel está custando 3 vezes o que o aluguel anterior custava. E o meu novo salário aqui, ó, ele vai custar S mais 1,70 de S. Então, o meu novo salário vai custar 2,7 vezes o salário anterior. Beleza. Ele quer saber quanto que esse cara ainda está gastando com aluguel. Olha só, eu tenho aqui uma relação que o meu aluguel anterior, vou trazer para cá, o meu aluguel anterior custava 25% do meu salário. Se eu substituir os valores do aluguel aqui nessa forma e do salário, isolando o S e o A para eu trabalhar em função do A' e do S', eu vou conseguir descobrir quanto custa o seu salário em função do o seu aluguel em função do seu novo salário. Ó, então eu vou isolar o A aqui e vai ficar assim, ó, A' sobre 3, já que o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. E aqui, isolando o meu S, eu vou ter S' sobre 2,7, isolando aqui o meu S.
Agora eu substituo nessa fórmula. Ó, no lugar do A eu vou colocar A' sobre 3 e no lugar do S, 0,25, no lugar do S eu coloco S' sobre 2,7. Passo esse 3 multiplicando, eu vou ter que o meu novo aluguel é igual a 0,25 sobre 2,7 vezes 3 vezes o meu novo salário. Deixa eu fazer essa multiplicação aqui pra gente, para ganhar tempo. Olha só, 0,25 vezes 3, tudo isso dividido por 2,7. Isso aqui eu vou ter que o meu novo aluguel é igual a aproximadamente 0,2777 vezes o meu novo salário. Ou seja, o meu novo aluguel é igual a 27,78% do meu novo salário, arredondando para cima. Vamos olhar qual alternativa mais se aproxima. Aqui, ó, letra C, 27,77%. E vamos aqui para a nossa última questãozinha do revisaço da Unesc de matemática. A média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 21 meninas e 15 meninos é igual a 8. Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 7 pontos, a média aritmética das notas das meninas é aproximadamente igual a... Galera, média aritmética é a soma de todas as notas dividido pelo total de alunos. Então vamos pensar o seguinte, olha só. A média aritmética dos meninos é igual a 7 pontos. Beleza, então a média aritmética, vou botar H aqui, ó, de homens, é igual a 7 pontos. Pensando que a gente tem 15 meninos. Eu quero saber qual é a média das meninas, que eu não sei quantos pontos dá, sabendo que eu tenho 21 meninas. Galera, é só a gente pensar o seguinte, ó. Se a média dos meninos é 7 pontos, significa que se eu pegar a soma da nota dos meninos e dividir por 15 meninos, isso aqui é igual a 7. Ou seja, a soma da nota dos meninos é igual a 7 vezes 15. Então, a soma da nota dos meninos vai ser igual a... isso aqui vai dar 105 pontos. Então, a soma das notas dos meninos dá 105 pontos. Para eu calcular a média aritmética, eu vou ter a soma das notas dos meninos mais a soma das notas das meninas. Tudo isso daqui dividido por 21 mais 15, que me dá uma média de 8, beleza? Eu já sei quanto é a soma das notas dos meninos, que dá 105, então eu vou substituir aqui, ó, 105 mais a soma das meninas sobre 21 mais 15, isso aqui vai dar 36, que é igual a 8. Passo 36 multiplicando 8, eu tenho 105 mais soma das meninas é igual a 8 vezes 36. Deixa eu fazer aqui no cantinho. 8 vezes 36, 6 vezes 8, 48, 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24, mais 4, 28. Então, eu tenho 288. Passo 105 para lá subtraindo. 288 menos 105, isso aqui vai dar 3. 28 menos 10 dá 18. 183 pontos é a soma das notas das meninas. Agora, para eu achar a média da nota das meninas, basta fazer o quê? 183, que é a soma das notas de todas as meninas, dividido pelo número de meninas, que é 21. Isso daqui vai dar, vamos fazer aqui, 183 dividido por 21. Quantas vezes cabe aqui dentro? Deixa eu tentar, 18 para 20, isso aqui vai dar 9, vou tentar 8. 8 vezes 1, 8, 2 vezes 8, 16, 168. Subtraindo aqui, 83 para 68, eu tenho 12, 15. 1 menos 1, 0. Abaixa um 0 aqui, põe a vírgula. 20 para chegar a 150, isso aqui vai dar aproximadamente 7. Deixa eu ver, 7 vezes 21. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 7, 14. Então sobra 3 aqui. Mas daqui a gente já tem a nossa resposta, que é 8,7. Questão 39, letra B. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa última questãozinha da nossa live. No caso, aqui foi gravado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a live, mas tá aí o material para vocês. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Lembrar mais uma vez que aqui embaixo eu tenho o link do Google Forms para vocês irem lá e cadastrarem os endereços de vocês para eu enviar todo esse material que eu corrigi aqui hoje no Revisaço,
quinta-feira vai rolar a nossa live de Química, a última live dessa série aí do Revisaço de Matemática e Química da Unesc do VEST 2021/2. Lembrando, se inscrevam no canal, tem muita gente assistindo e ainda não é inscrito, e me sigam lá no Instagram para acompanhar as notícias aí, as novidades que eu trouxer, beleza? Quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer também a quem está participando e assistindo e não vai fazer o vestibular da Unesc, mas está participando aí pelo conteúdo. Sucesso a todos vocês, galera, e até quinta-feira. Muito obrigado.